Senhor Deus, Pai, nós viemos agradecendo pela disponibilidade e coração da tua filha, que a pastora Ana Paula possa ser instrumento para em tuas mãos essa noite, que o Senhor possa falar através dela, Senhor, em nossas vidas e em nossos corações, Pai. Que o Senhor tem preparado aquilo que vem até do teu trono para ti, e que nós possamos receber, Pai, com o coração e com os ouvidos abertos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Bom, os irmãos podem perceber também que a minha voz foi embora, né? Eu estou afônica, sem voz e tal, porque no meu caso eu não tive febre nenhuma, mas é alérgico, processo alérgico, e eu sou um pouco teimosa, eu não gosto de corticoide. Então eu tomo antialérgico sem corticoide e ele demora a fazer efeito, né? Ele tem um processo mais demorado, leva até 10 dias para resolver, mas ele estava bem ruim. Eu fui domingo, na segunda-feira eu estava conseguindo andar, não fui trabalhar. O médico disse que era um processo alérgico, mas mesmo assim eu fiquei sintomas total, aí estou melhorando agora que está voltando, né? Mas aí quando o Lucas falou, eu comecei a rir, eu falei, não, eu estou melhor que ele porque eu não tenho febre, né? Ter febre é péssimo, você fica totalmente arriado. Eu quando eu tenho febre eu fico ruim, muito ruim mesmo. Bom, mas faz parte, né, irmão? A gente é crente, a gente não é super-homem, então a gente fica a mercê das coisas deste mundo, mas graças a Deus passamos por Cristo, né? Amém? Amém. E a gente está nesse processo de jejum, graças a Deus, né? Sem dorama, sem filme. Ótimo. E doente, para não fazer nada, né? Só ler Bíblia, muitos livros evangélicos. Ai, meu Deus, está saindo pelo fora a santidade. Vai encharcar, você tocar em mim é curado. Eu não, mas os outros é. Misericórdia, né? Sem fio, sem nada. Muito bom. Estou adorando. Eu senti um negócio assim com o dedo, que o morto morrer lá, se levar para ele. Fora as lives, né, irmãos? Neemias. Mas eu penso assim, Deus, ele é Deus, né, irmãos? Ele conhece a gente, ele sabe do que a gente precisa. E eu fico muito, assim, eu fico observando os tempos. E eu queria compartilhar com os irmãos o seguinte. Nós programamos as luzes jovens, programamos as palavras, né? Programamos as escalas de louvor, a gente programa também as músicas, programamos, mas Deus sabe todas as coisas, né? E Ele movimenta do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer. E aprova a Deus que eu estivesse aqui, né? E que a palavra que eu fosse ministrar fosse o bom pastor. Amém? Amém. Eu achei tremendo, porque enquanto eu lia sobre e pesquisava sobre, Deus falou muito comigo, né? Deus, Ele fala primeiro com quem separa, com quem ministra, né? Fora as palavras que nós temos lido, Juízes, Ruth, né, irmãos? E agora, Atos, que mais? Salmos, né? Neemias, essas palavras da escala da leitura, Deus ele tem falado bastante, né? A gente, no caso, tem lido em família, e às vezes a gente comenta, às vezes a gente fala uma passagem
Evangelho de João. Os irmãos tenham paciência com a agonia da minha voz, mas vamos lá. João 10. Nós sabemos que Jesus, Ele é o pão da vida, né, Lucas? Ele é a luz do mundo, mas Ele também é o bom pastor, irmãos. E eu acho isso maravilhoso, porque Deus, Jesus, Ele cuida, né, de cada um de nós. Ele se coloca como o alimento, como o norte que nos orienta, mas Ele também se coloca como o cuidador, aquele que vai prover a segurança, que vai prover o cuidado. Às vezes a pessoa fala assim pra gente, né, que a gente é líder, é pastor na igreja, a pessoa fala assim: eu me sinto tão só, né? Eu me sinto tão só, eu não tenho ninguém por mim. Porque as pessoas, é natural, porque nós somos seres humanos, nós somos humanos e precisamos de um abraço humano, né? Mas quando a nossa esperança e a nossa expectativa está em Deus, nós não somos tão carentes. Concordam, irmãos? Os irmãos concordam? Aquela carência que o mundo tem, aquele desespero de ter um amigo, de ter uma pessoa que o acompanha, de estar sempre ali junto, de estar dando palavra de incentivo, de estar te motivando a viver, a não querer morrer, ou quando acontece alguma coisa ruim no seu trabalho, ou quando a pessoa perde o marido, perde o filho, perde, né, ou se separa, porque acontece com cristão também, ela não quer morrer. Por quê? Porque o mundo dela, a rocha dela, o alicerce dela, a esperança da vida dela, não são pessoas, é Deus. E mesmo que a tempestade venha para te abalar, para tentar te derrubar, agora eu vou tirar, lembra de Jó? Vou tirar os filhos, vou tirar o dinheiro, vou tirar os amigos, vou tirar o casamento, vou tirar a saúde. Não abala. Você sabe por quê, irmãos? Porque o fundamento tem que ser Deus. E Deus, ninguém tira de você. A não ser que você desista dele. A não ser que você o abandone. A não ser que você o deixe. Mas ele não vai te deixar. E aí você não vai ser uma pessoa tão carente, tão desesperada, se a sua fortaleza, se o seu coração estiver voltado para o bom pastor, o pastor da sua alma, aquele que te apacenta, que te protege, que cuida de você, que tem uma palavra de conforto sempre, mesmo que o teu melhor amigo te traia, mesmo que no teu trabalho as pessoas não gostam de ficar perto de você, mesmo que aconteça qualquer coisa, na sua escola, na sua família, você vai ter quem? Quem você vai ter? Jesus, o Espírito Santo, para te consolar, para te fortalecer. Porque você sabe o que, irmãos? Que você não vai depender do olhar de alguém. Pense em Jesus. Jesus andava sobre as águas, né? Vamos pôr por aí. Jesus levantava, ressuscitava mortos. Quem foi que deu um tapinha nas costas dele e falou assim: parabéns, bom trabalho, você é um garoto bom. Quem diria você ressuscitar um morto? Você jejuou muito bem. Nossa, como você é fiel, você entrega suas ofertas, você lê a Bíblia. Parabéns. Que dia que foi que Jesus teve um negócio desse, irmãos? Hein? Porque ele não precisava. Ele sabia o propósito da vida dele. Ele sabia o chamado dele. Ele sabia que nenhuma pessoa na terra poderia consolar o coração dele. Poderia ser amigo dele o suficiente. Poderia estar orando com ele no monte suficiente. Estar dividindo o sofrimento dele suficiente. Ele sabia que a mãe dele não
sabia que aquelas pessoas que estavam ali, elas não iam conseguir ser suficiente. Ele precisava buscar onde, irmãos? Em Deus. Sempre você vê a Bíblia falando que Jesus ele se afastava para quê? Para orar. Jesus ele se afastava um pouco para orar. Ele tinha Tiago, Pedro, Tiago, João, tinha. Mas mesmo eles, irmãos, os irmãos conhecem os evangelhos e sabem que mesmo Pedro, Tiago e João, eles ainda tinham as limitações dele. E Deus não ficava, vocês não são amigos não, sabia? Vocês têm dormido, seus dorminhocos. Né? Jesus sabia a limitação. Não exigia de ninguém a falta emocional de uma namorada, de um filho, de um amigo. Os irmãos estão entendendo o que eu quero dizer? Porque Deus supria tudo na vida dele. E ele entendia que isso era o certo. Aí você fala, mas Jesus era Deus. Amém, irmãos, mas ele estava no corpo humano, limitado às emoções e aos sentimentos humanos também. E você sabe o que era pior? Eu acho que é pior para Deus, porque ele tinha um poder. Ele podia mudar a situação a favor dele. Imagina você sofrendo e tendo o poder de esmagar todo mundo. Para mim não ia prestar, né? Não tinha ninguém vivo. Era só uma raivinha assim, ó. Ah, é? Pedro, para mim ia ser fichinha, né? Porque Pedro pegou a faca e cortou a orelha, né? Vai cortar a cabeça. Pronto, agora emenda. Quero ver. Que Jesus inventou, né? Irmãos, é difícil. Mas não é impossível. Por quê? Vira do seu irmão e fala assim: você tem um bom pastor. Está aberto a Bíblia aí, em João 10. Bem, parece grande, mas não, viu, irmãos? João 10, eu vou ler até o versículo 15, tá? Eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas, e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão o estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz do estranho. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que eles estavam falando. Então Jesus afirmou de novo: digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vierem antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Então, irmãos, é bom a gente entender mais ou menos como que funcionava. Jesus, quando ele faz uma parábola, ele traz muito da realidade dos judeus para dentro da parábola, né? Para poder entender o relacionamento
porta, né, do porteiro e do pastor, ele está mostrando algumas alegorias, ele está mostrando algumas figuras que aconteciam na sociedade deles na época e que também representam o relacionamento de Deus com os filhos deles. Amém? Amém. Então, lá na época, os pastores, eles lá tinham um aprisco, né, um lugar cercadinho, bem arrumadinho, para colocar as ovelhas. Várias famílias que tinham rebanho podiam colocar as ovelhas tudo no mesmo canto, tudo no mesmo aprisco, sabe? Aí tinha uma portinha para poder entrar e ficava um porteiro na porta, entende? As ovelhas, irmãos, elas não pulam a cerquinha, mesmo que ela seja baixa, as ovelhas não pulam. É igual boi. Os irmãos já prepararam para pensar por que o arame segura o boi? Você sabe quantas? Boi tem tonelada. Tem uma tonelada. Aí a gente passa um arame num pau. E aí ele chega, ele vê o arame e para. Se ele encostar no pau, o pau cai. Se ele encostar no arame, não cai. Então é engraçado que eu vi um desenho que eles colocaram no boi para encostar, o pau caiu, o boi pegou para no lugar. Eu falei, eu gostei do cartunista. Porque isso é um negócio muito simplório para parar, mas eles não entendem. A cerquinha segura a ovelha. Ela podia pular? Podia, mas elas não pulam. É da natureza da ovelha não pular. Ela não pula o apreço. Ela fica lá. Então, o pastor fica tranquilo. Ele só tem, o pastor ele vigia o quê? O lobo, porque o lobo pula, né? Os cachorros pulam, né? Os animais, os outros bichos maiores, o urso, né? O leão, como diz a Bíblia lá no Davi, eles iam lá e pegavam as ovelhinhas. Então tinha que cuidar. Agora tem o aprisco, tem as ovelhas, e naquela época podia várias famílias misturar as ovelhas, deixar ali, e os pastores vinham aqui, falavam com o porteiro deixava só o pastor entrar no aprisco. E ele chamava as ovelhas pelo nome. E elas vinham. De boa. Aí elas iam seguindo ele. E iam saindo só as ovelhas dele. Então o porteiro sabia que aquele pastor era dono daquelas ovelhas. Então Jesus está falando que o bom pastor, ele passa pela porta. E o porteiro deixa o pastor entrar no aprisco. E quando ele entra no aprisco, ele chama as ovelhas pelo nome, as ovelhas o seguem. E elas vão até ele. E ele vai levar as ovelhas dele para um pasto onde elas podem se alimentar. Amém? Então essa é a alegoria que Jesus estava fazendo em relação às ovelhas, aos verdadeiros pastores, aos assaltantes, os que pulavam a cerca. E por aí vai. E é onde a gente vai começar a falar. Aqui na primeira passagem, eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lado é ladrão e assaltante. E aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora, todas as suas ovelhas vão adiante deles e então elas a seguem, porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão o estranho na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranho. Jesus usou essa comparação, mas ninguém o entendeu. Então Jesus ele continua falando: eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não ouviram. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo, e entrará e sairá, e encontrará pastagem. Jesus, ele é a porta, ele é a pastagem. Amém? E ele é o pastor. E ele fala, nós vamos falar que o bom pastor, ele dá a vida pelas
ovelhas. Jesus, ele está dizendo, ele não tinha ainda, mas ele estava mostrando que ele iria morrer por nós. Amém? Aqui o aprisco, quando Jesus ele faz a alegoria, ele está falando do judaísmo, ele está falando da estrutura que existia na época, da religiosidade, né? E dos judeus que estavam detidos dentro de um determinado lugar. Mas o aprisco, irmãos, ele promove o quê? Proteção, amém? Não é? É ou não é? Porque as ovelhas, elas precisam de direção. Se tiver um lugar muito amplo, elas vão passando. Se tiver um buraco para cá, ela não vai nem ir. Ela cai no buraco, ela cai no penhasco, ela morre. Se tiver um leão, ela come ali mesmo, não está nem aí. Então, assim, a ovelha, ela vai passar despreocupadamente, independente dos perigos que a rodeiam. Então, ela vai comer de qualquer alimento que tiver disponível para ela. Ela precisa de quê? De direcionamento. E ela come qualquer pastagem que tiver disponível para ela, principalmente se ela estiver com fome. Então, o bom pastor é aquele que cuida e que promove o quê? Segurança para a ovelha. O aprisco aqui, quando Jesus fala, ele é um lugar seguro. E ele fala que Jesus, ele diz que ele é o quê? Ele é a porta. Tem um porteiro. Quando os estudiosos vão fazer um estudo sobre essa parábola e a alegoria que Jesus está fazendo aqui, eles falam que o porteiro é o Espírito Santo, que capacita o ministério de Jesus, que libera a salvação para todos, amém? E que conduz todo mundo à salvação. Mas se nós trouxermos aqui o aprisco para os dias de hoje, nós podemos dizer que o aprisco é a nossa igreja local, amém? A nossa célula, a nossa família, é o lugar que promove segurança, é o lugar onde você tem a proteção de Deus, os mandamentos de Deus, a palavra de Deus, é o nosso aprisco, é o lugar onde promove segurança, nos protege de todo mal, faz com que nós sejamos separados das coisas deste mundo. Então é exatamente o lugar onde nós devemos estar. E Jesus fala: eu sou a porta. Tem que passar por mim. Ele é o filtro, irmãos. É ele que morre quando passa por Jesus, que é a própria palavra de Deus. A gente vai saber o que é da parte de Deus e o que não é da parte do Senhor. Nós devemos fazer o quê? Ouvir o bom pastor. Aí ele vai falar aqui que o bom pastor é ele que deu a vida pelas ovelhas. Quando ele diz isso aqui, ele está falando do Calvário, da salvação, da morte, da ressurreição e de todo o projeto que ele tem de libertação de um contexto religioso da época que prendia as pessoas no pecado, porque tinha os rituais de purificação, tinha, né, a forma da pessoa se limpar, se purificar diante do sacerdote, no templo, todo aquele processo, mas era algo que passava, não era permanente. Então, quando você recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, através da morte dele, porque ele morreu, né, indefinitivamente para todos nós, então nós nos apossamos na vida eterna. Amém. A gente tem isso na nossa cabeça. Mas nós devemos também entender, irmãos, que é uma nova vida em Deus. Nós temos que entender que nós precisamos praticar a nova vida. E para que a gente consiga isso, nós temos que estar na segurança do nosso aprisco, junto com o nosso pastor. Amém? Amém. E aí o que acontece? Às vezes
de ouvir, né? De dar atenção àquilo que o Espírito Santo ele tem nos mostrado. E tudo que está fora da palavra, irmãos, está fora do aprisco de Deus, está fora da proteção de Deus, está fora da segurança de Deus. E assim, a Bíblia fala que são dois caminhos: o caminho estreito e o caminho largo. No caminho estreito ele te conduz para o céu, e o caminho largo, onde muitos estão indo, estão te levando para o inferno. Mas é uma escolha sua. Deus, o que ele pôde fazer por cada um de nós? Ele deu a oportunidade de escolha, de nós podermos escolher o caminho que é Ele. Porque nós estávamos indo sem escolha para o inferno. Agora nós podemos escolher. E aí o que acontece com os irmãos que estão dentro do aprisco de Deus, dentro da casa do Senhor, podendo ouvir o bom pastor? Nós estamos buscando refúgio no discurso do mundo, nas coisas do mundo. Você sabe por que os cristãos eles não rompem mais? Porque mistura as coisas. Acha que pode. Aí fica um negócio assim: pastor, pode beber? Pastor, pode fazer tatuagem? Pastor, pode fazer sexo no seu casamento? Pastor, pode não sei o quê? Pode não sei o quê? As pessoas ficam preocupadas com o que ela pode fazer no mundo. Aí fica: pode ou não pode? Pode ou não pode? Pode o quê? Fazer o quê no mundo? O que eu posso fazer no mundo? Isso não é conversão, irmãos. Isso não é conversão. É você abandonar as coisas do mundo e se relacionar com as coisas de Deus, sabe? Aí ficam as ovelhas dentro do aprisco de Deus, querendo comer o lixo do mundo, podendo aqui se alimentar das coisas do Senhor. É porque o paladar não mudou. Gosta de lixo, né? Quer comer lixo. Aí quando come uma comida boa, fala: que comida ruim, né? É igual quando a gente vai fazer dieta, né? Aí o médico manda você comer verdura. A gente sabe, dentro da nossa cabeça, que verdura é uma coisa boa, mas não é melhor que chocolate? Teoricamente, estudando os efeitos químicos no corpo, sim. Mas ao paladar, né? Na hora que está na boca, o que é melhor? Né? Tô nem aí se vai me matar. Morro disso, né? Vai comer cenoura? Não. Ou uma barra de chocolate? Né? Meu Deus, irmãos, se a gente for avaliar, né? O pecado e as coisas do Senhor funcionam da mesma forma. O que é bom para você, o que vai te produzir vida, e o que é momentaneamente agradável. Ele alimenta de forma momentânea, mas não a longo prazo. É exatamente a mesma coisa, o paladar. E quando Paulo ele fala: não sejamos crianças, agitados por qualquer vento de doutrina, né? A pessoa fala um negócio, você vai. Fala um negócio, você vai. Vamos ali, ver não sei quem pregar? Bora. Vamos ali, comer na casa de quem? Bora. Vamos ali, ouvir sei o que? Bora. Aí vai introduzindo dentro da sua mente, do seu coração, um monte de lixo. Que quando você ouve a voz do pastor, você não consegue reconhecer mais. Você já deixou de ser ovelha, irmãos. Ovelha, ela não pula o aprisco. Sabia? Não pula. Não pula. A ovelha, ela só sai do aprisco pela porta. Ovelha só sai do aprisco pela porta. E só passa pela porta o pastor. Amém? Amém.
gosto. Mas, aí a ovelha, peraí, dá um pulinho na frente, não existe isso, irmãos. Primeiro que a palavra fala que a ovelha, ela não ouve outra voz. Ou seja, aqui quando Jesus está fazendo a palavra, ele fala que outro pastor entra no apreço e chama a ovelha. E se tivesse duas ovelhas com o mesmo nome? Ela reconhece a voz de quem? Do pastor. Antes dele chamar pelo nome, ela ouve a voz do pastor dela. Então é um relacionamento. Aí você fala assim: mas o meu pastor é Deus. Amém. Jesus, ele é o seu pastor. Amém, irmãos? Mas Deus, ele usa pessoas. Ele usa pessoas para evangelizar. Ele usa pessoas para discipular. Ele usa pessoas para te confrontar. E na Bíblia ele usava jumento para pagar sapo. Era, não era? Ele usa o que ele quiser, quem ele quiser. E Jesus fala: se vocês não me louvarem, as pedras louvarão. Eu queria ver um negócio desse. Eu ia dizer agora. Não ia nem estranhar, estou acostumada com a Disney, né? Irmãos, impressionante. Então vamos aqui pensar exatamente no que Jesus está falando. Nós temos sim a condição de ovelhas, amém? Todos nós, irmãos, todos somos ovelhas. E todos temos condições de pastorear. Temos condições de pastorear. Aí a pessoa fala assim: mas eu não tenho discípulo, mas você tem filho. Tem ou não tem? Tem. Tem irmão? Tenho. Tem mãe? Tenho. Tem pai? Tenho. Tem colega de trabalho? Tenho. Tem colega na faculdade? Tenho. Então você tem condição de pastorear através do seu testemunho, do seu relacionamento com Deus, do seu testemunho de ovelha. Amém? E daquilo que sai pela sua boca. Amém, irmãos? Amém. Então vamos pensar aqui. A porta. Jesus é a porta por onde o pastor deve passar. Jesus é o bom pastor. Ele é o pastor e ele é a porta, né? Ele deu a vida por nós. Ele nos mostrou o caminho e também nos ensina como devemos nos comportar. Aqui foi dito tudo. Jesus, ele é o pastor. Coloca Mateus 26, 31, por favor. Tem? Então Jesus lhes disse: ainda esta noite todos vocês me abandonarão, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão. Ele estava se referindo para ele mesmo, né? 1 Pedro 2, 25. Pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de onde? De suas almas. Vamos ver esse versículo. Vamos ver esse versículo. A ovelha toda maluca, toda doida, toda isolada, né? Mas aí a gente se converte ao bispo da nossa alma, nosso pastor, aquele que supre todas as nossas necessidades e carências. Apocalipse 7, 17. Pois o cordeiro que está no centro do trono será o que, irmãos? Ele o guiará às fontes de água viva, e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Irmãos, o pastor é aquele que guia, é o que conduz. A ovelha segue o pastor, ela vai atrás, ela ouve a voz, ela entende que ela é protegida pelo pastor. Hebreus 13, 20. E Deus da paz, que pelo sangue da aliança eterna trouxe de volta dentre os mortos o nosso Senhor
pastor de quem, irmãos? Das ovelhas. Jesus é o nosso pastor, o nosso bom pastor, né? As ovelhas, irmãos, quem são as ovelhas? As que precisam de um aprisco. Para que a ovelha precisa de um aprisco? Para descansar, porque está cansada, porque está aflita, porque precisa de cuidado, né? O aprisco geralmente era para a pessoa, para ela dormir, para ela descansar, né? Para ela ficar no cantinho dela sem ser perturbada por nada. E ali ela tinha a proteção do pastor dela. Então, irmãos, não desdenha do seu aprisco. A gente às vezes tem uma moda, né, dos desigrejados, que fala que você precisa, para servir a Deus, você não precisa de uma igreja. Irmãos, isso não existe. Nós somos seres sociais. Nós somos seres sociais. Fomos feitos para nos socializarmos. A palavra de Deus diz que nós devemos seguir 2 mandamentos, não é? O primeiro, amar assim, né? No vertical, e amar no horizontal. A Deus sobre todas as coisas e ao próximo, como a nós mesmos. Então não tem como você cumprir o mandamento de Deus. Se você for ler os mandamentos, tudo é no relacionamento com o próximo, não é? É no trato com o próximo, é no dia a dia com o não cobiça a coisa do seu irmão, não pegue a mulher do seu irmão, não rouba o seu irmão, não mate o seu irmão. É tudo com o irmão, não. As coisas de Deus é bem mais fácil, né? Agora, as coisas do irmão, meu amigo, é uma peleja, mas é o que Deus quer, né? Aí tem aquele ponto de regrinha, não sei o teu irmão, não fale do irmão, não fale mal testemunho do irmão, não fofoque contra o irmão, não sei o que do irmão. É ou não é? Não rouba, não mata, não cobiça, não sei o que do irmão. Como é que você vai servir a Deus só? Não tem jeito, é impossível. É no trato, é no relacionamento, é congregando, é no aprisco, para você crescer na palavra, em estatura, em conhecimento, em autoridade, naquilo que Deus dá para você. Agora, tudo em cima de quê, irmãos? De obediência. A palavra do Senhor. Não é fazendo do jeito que você quer. Eu faço do jeito, irmãos, não existe isso. A sociedade normal tem aí. Eu não faço o que eu quero. Eu não pago a conta no dia que eu quero, bem que eu queria. Eu não vou para o trabalho no dia que eu quero. Irmãos, a pessoa tem que trabalhar doente. Tem ou não tem? Eu não estou curada, não, mas pergunta aí. Eu fui um dia só. Assim mesmo, porque eu estava arrastando essas meninas porque estava tudo morrendo em casa. Passa mal. Aí o atestado não foi nem meu, foi delas. Mas você não faz o que você quer no mundo e quando chega na igreja, como é que é o negócio? Aí você está dentro do aprisco dando chute e pesada na cara de todo mundo, brigando com todo mundo, puxando a onda do irmão. Sai daí! O lugar é meu! Né? A gente não pode ser assim, irmãos. A Bíblia existe para a gente praticar. E o irmão está nos lapidar, né? Como é que é aquele? Tem um provérbio que fala que a própria lâmina que te afia, né? O ferro, é um negócio aí, dá do ferro que afia. Não, os dois bateram que dá certo, né? É um negócio assim. Eu nunca fiquei sabendo desses 2 provérbios. Eu sei que é um negócio que afia o outro, que é a mesma coisa. Aí você fala do irmãozinho, mas dá uma olhadinha no espelho, né? Você igualzinho ele, estrutura, do fio do cabelo até a ponta do pé, né? E vamos falar aqui um pouquinho, irmãos, do ladrão salteador. Eu queria deixar por último e depois a gente vai falar do alimento. O ladrão salteador. Como identificar
Irmãos, é aquilo que eu digo. Se você lê a palavra, né? Se você relaciona com o pastor, se você conhece a voz do pastor da sua alma, quando fala? Provérbios 27, 17. Ó, tá conversando. Foi na trave. Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia. Meu pai falava isso pra mim quando eu reclamava dos irmãos. Quando eu converti, porque fulano é muito chato. Eu não sou obrigada a ficar com ninguém. Ele falava esse negócio comigo. Eu falei, você tá me chamando de ferro? Igual ele. Aí ele. Então, eu ficava brava, eu ficava morrendo de ódio. Nossa, mas eu ficava nervosa. Eu não sou igual não, meu pai tá bom. E a Bíblia ficava, né? Ecoando. Eu morria de ódio. Mas é verdade, irmãos. É isso aí, ó. Então, às vezes você fala que não precisa de igreja, né? Mas se você ler a Bíblia, você sabe que isso não é verdade. Às vezes a gente fala isso porque nós somos extremamente egoístas e queremos tudo para nós. Isso tem tudo a ver com o tempo que nós vivemos. Tem tudo a ver com a sociedade que existe hoje. E nós não podemos estar incluindo esse tipo de coisa. Porque a sociedade está indo para lá. Mas nós temos a palavra de Deus. E você não pode misturar o que é de Deus com as coisas do mundo. O que é de Deus e ponto final. Você tem que relacionar, você tem que congregar agora com o seu aprisco, com o seu pastor, com a palavra que vem de Deus. Os ladrões salteador estão de fora da cerquinha, inventando conversa com o pé do ouvido para te desviar daquilo que é de Deus. Irmão, se você conhece a palavra, não tem lanchinho, não tem conversinha, não tem amizadinha na casa de não sei quem, para ficar falando mal do seu pastor, não, irmãos. Desconfia. Se a pessoa quer ser seu amigo, fica falando do seu pastor, fica falando do seu líder, fica falando da liderança que você, de onde você congrega, isso não é coisa de Deus, não, isso não é bíblico, não. A Bíblia fala que Deus abomina contenda, que Ele não tolera gente contenciosa. Como é que é? Contenciosa. Não tolera. Fofoca, fala mal. Como que uma pessoa vai evangelizar a outra falando mal da igreja dela? Me explica um negócio desse. Falando mal do líder da igreja, das ovelhas da igreja, da congregação, da célula, do discipulado, da liturgia. Irmãos, eu não falo mal do Universal. Eu não falo. Os irmãos, Universal, falar Universal, ganhou a minha avó para Jesus. Meu pai é pastor, minha tia é pastora da Assembleia, minha outra tia é da Batista, meu outro tia é não sei o quê, mas o Edinho Macedo não me falou. Eu vou falar o que dele? Eu não vou falar nada. Eu vou engolir minha língua e aceitar que é a melhor coisa que eu faço. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus faz o que Ele quer, do jeito que Ele quer, e Ele usa as pessoas. A Bíblia fala, sim, que o Evangelho vai ser pregado por inveja. Né? A gente vê aqui Atos, Paulo pregando, Apolo pregando, aí vem um mágico pregando. Tá, ele leva uma surra do demônio, porque o diabo fala, né? Eu conheço Paulo, conheço Jesus, mas você aqui mesmo, ó. Mas como eu oro para o demônio desse aparecer, tem hora. Vai lá dar uma taca no fulano? Porque não tem testemunho? Porque fica falando mal de liderança? Vai puxar, eu quero ver. Porque a gente não prega falando mal das pessoas. Nós pregamos Jesus, a salvação, o reino de Deus. Me mandaram aqui no
Quer? Vai converter. Você sabe que a Bíblia fala que tudo está no poder de Deus. Ele controla tudo. Está magoado? Libera perdão e prossegue. Libera perdão e prossegue. Libera perdão e prossegue. Deus vai te usar. Você vai curar. Você vai libertar. Pessoas vão converter. Né? Eu vi um negócio aqui no post de que Isaías foi cerrado ao meio. E aí, alguns dos apóstolos, um foi crucificado de cabeça para baixo, um foi colocado no óleo fervendo por causa do evangelho, outro foi colocado em arena para ser comido por leão. Pode falar mal, irmãos, eu não importo. Tá tudo certo. Fala mal, tá bom, eu vou falar para Deus, tá bom, deixa falando mal. Eu vou encerrar no meio, é o comer, não é comigo. Eu prefiro que falem mal, dói menos. Tô nem sentindo. Não vou reclamar, vou pregar, tá ótimo. A minha geração é perfeita, fale mal. Nada de óleo fervendo, não dou conta. Irmãos, quando eu li isso aqui, eu falei, misericórdia. É verdade, a gente é mole. Ô, moleza. O que é isso, irmãos? Né? Porque você lê Paulo aqui, Paulo, coitado. Ele fala assim, aí eu fui pregar. Aí a Bíblia fala, aí levantou os judeus, os amigos dele. Os amigos dele, cresceu com ele, estudou com ele, os colegas. Vamos matar! Pera, a gente sabe onde ele tá. Vamos pegar ele e falar, tinha que esconder, tinha que correr, tinha que não sei o quê, tinha que papá. Aí fala, olha, Paulo, fala para o fulaninho que os judeus estão estudando para te matar. Porque quem queria matar Paulo? Os colegas dele, os fariseus, os amiguinhos dele. Não eram os ímpios, não eram os gregos, não eram os romanos. Os romanos protegiam ele. Ai, meu Deus, ele é romano, deixa eu matar não. Eu sou romano, aí o povo romano pega ele, misericórdia desse judeu maluco, vai matar Paulo, pode não. Irmãos, Deus tem um projeto em tudo. Vão ouvir os ladrões? Vão ouvir os salteadores, os bandidos, os ursos, o diabo que for, né, irmãos? Vai vir? Vai te perseguir? Vai. Mas pensa, não é nem um balde de óleo fervendo, tá bom? Não fique magoado com a igreja. Amém? Porque faz parte. Perseguição faz parte. Ninguém persegue quem é o Zé Mané, quem está em casa vendo Netflix. Ninguém persegue. O diabo não se incomoda com o crente frio ou o crente morno. O diabo se incomoda com quem é ativo, com quem é evangelista, com quem fala da palavra, com quem tem autoridade e sabe manusear a palavra com autoridade. Ele vai falar mal, vai levantar para te perseguir. E é os irmãos de casa. A igreja me magoou nada, irmãos. Bora para frente, porque é exatamente desse lugar que vai vir isso. E eu vi outra conversa da Valmirice Milone. Amo aquela mulher, né? De Deus. Não quero que me discipula. Deixa eu. Não quer ser discipulado? Amém, irmão? Segue sua vida. Você já pregou o evangelho, já falou de Jesus para a pessoa já foi batizada, a pessoa conhece a palavra, a pessoa não concorda com a disciplina da palavra. Deixa ela viver do jeito que ela quer. Não fique se desgastando, não, irmãos. Bora pregar para quem quer ouvir a palavra. Bora evangelizar para quem quer ser evangelizado. Amém? Vamos colocar no aprisco quem quer ser ovelha. Quem não quer ser ovelha, pode pular. Deixa eu pular. Eu acho que a ovelha que fica dentro do aprisco olhando a outra pular não está nem entendendo o que está acontecendo. Porque ela não pula. Então é isso, para você saber o que você quer, você tem que saber se alimentar. E Jesus fala que Ele é o alimento, amém? Ele é o pasto. Salmos 23, 2.
Para finalizar, o alimento faz toda a diferença. Nós somos o que comemos. Somos irmãos? Né? A gente tem mania de falar assim: não, eu sou fit, você não está vendo? Eu só como coisa saudável. A pessoa toda gordinha, cheia de gordurinha sobrando, né? Aí você dá uma olhada na pessoa e fica, porque você sabe que não é. Porque você olha nela e você vê que ela não come comida saudável, que ela não se exercita, certo? Não é? Então nós somos aquilo que nós gostamos de nos alimentar, os nossos hábitos, aquilo que nós preferimos. Nós somos isso. Se você prefere Jesus, você vai parecer com Jesus. As suas roupas, a forma como você fala, a sua chatice vai ser de Deus, né? Mas não é chata, não gosto de nada, não concordo com nada. Aí você não para. É isso mesmo, porque é Bíblia, é a palavra de Deus. Ela é restritiva em algumas coisas, sim, porque Deus não concorda com o mundo. Se Deus não concorda com o mundo, você vai concordar? Não. Então, se chega uma pessoa para você e fala assim: ei, vem pra cá, pula a cerquinha. Você não está achando que esse pastor é muito chato, não? Ele fala muito de Bíblia, meu amigo. Vamos curtir. Vamos, bora, vem, pula a cerca. Sabe por quê, irmãos? Sabe por quê? Porque se você lembrar da parábola do filho pródigo, o pai deixou o filho ir. Deixou ou não deixou? Ele preferiu sair da segurança do apreço dele. O pai deixou. E o pai, irmãos, ele não foi buscar não. Ele ficou esperando o filho reconhecer que estava errado. Porque atitudes erradas tem que ter arrependimento. Sem arrependimento não há perdão. Qual é o ministério de Paulo, de João Batista? Qual era? O arrependimento. O batismo era consequência. Ele era o arauto de Jesus, porque ele vinha com um arrependimento. E quando a pessoa se arrependia, ele fazia o quê? Ele batizava a pessoa para confirmar o arrependimento. Arrependei-vos. Aí quando os fariseus vinham, quem foi que ensinou vocês? Raça de víbora. A se arrepender, a fugir da ira vindoura. Por quê? Porque se arrepender, né? Não ia ter mais juízo sobre a vida deles. Eles iriam ficar livres. Mas, irmãos, isso é o que é você ir e se arrepender. Sem arrependimento, irmãos, não há remoção dos pecados. Qual é o versículo preferido do pastor Paulo? Começa com: se não houver arrependimento, não há perdão, não há purificação, não há justificação, não há libertação. As pessoas querem estar no pecado, errando, fazendo mal e receber o perdão, a justificação, a purificação, a glória. Não existe isso. O nosso alimento, irmãos, é Cristo. João 6, 56. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. 57. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá. Porque, irmãos, por Jesus, Ele é o nosso pasto. Jesus é o nosso alimento. Ele é aquele que supre, é aquele que te nutre. Tudo que foge
humanos, pessoas, para cuidar de pessoas. E ninguém na terra pode questionar o que Deus faz. Ninguém. Muito menos, irmãos, ficar falando mal do pastor. Não pode. Isso atrai maldição, isso atrai demônio. Jesus, ele é o pastor e ele conduz os apriscos dele. Tem que ter respeito às autoridades derrotadas por Deus. Romanos 13:2. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se opondo contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Irmãos, entenda o seu propósito. Entenda aquilo que Deus tem para a sua vida. Fique debaixo da soberania do Senhor Jesus, daquilo que Ele decidiu para você. Prossiga para o alvo, sem que nada pare você. Se alimente do Deus vivo e deixa Ele manifestar em você a vontade dele. Amém? Que naturalmente você vai se reproduzir. Ovelha saudável produz ovelha saudável. E todo o aprisco cresce, todo mundo é abençoado, sem problema, sem briga, sem problema, sem respeitando. Amém? O Senhor Jesus, Ele nos separou para um chamado, para uma comissão. E a palavra do Senhor é que a gente tem que ser testemunha desse evangelho, da morte e da ressurreição de Cristo, aonde quer que nós fomos. Queria que os irmãos levantassem, porque eu vou fazer uma oração, para que a gente pudesse ouvir. Pai, obrigada, Senhor, por esse ensino. Obrigada, Senhor, por essa demonstração sobre as ovelhas, sobre o aprisco, porque o Senhor é o pastor das nossas almas, o nosso consolador, o nosso supridor, o amado, que tem levantado pessoas para serem amigos, para serem conselheiros, para honrar conosco. Porque a palavra do Senhor mostra que não é bom que o homem esteja só, não apenas em relacionamento árabe, em relacionamento eros, mas em relacionamento árabe, em relacionamento fileus, dóricos. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por ter trazido, Senhor, o discipulado da Tua palavra, o ensino, Senhor, e por nos conduzir. Que o Espírito Santo, ó Pai, haja na vida das nossas vidas, porque o Senhor fala que o Espírito Santo promove crescimento, promove entendimento, que o Senhor abra a mente dos seus filhos, que o Senhor abra, Senhor, os corações, ó Pai, as portas, elas foram tiradas, Senhor, do nosso coração,